Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Produtores de café do sul de Minas protestam contra atuais preços do grão. Setor quer a renegociação das dívidas e o zoneamento da cafeicultura. Custos de importação e alta do dólar são entraves para o crescimento do mercado brasileiro de insumos. O setor se reúne até esta quinta durante o 9º Congresso da Andav, realizado na capital paulista. Primeiro relatório de campo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos surpreende e preços da soja e do milho abrem a semana em queda. Série especial Campo Limpo. Conheça o trabalho realizado nas centrais de recebimento de embalagens. Visitamos a unidade de Bebedouro, no interior paulista. E ainda, governo federal inaugura trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. E presidente Jair Bolsonaro afirma que vai acabar com radares móveis nas rodovias federais a partir da semana que vem. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Insatisfeitos com o valor da saca do café, produtores protestaram ontem pela manhã no sul de Minas Gerais. Os manifestantes fizeram carreata com tratores e caminhões pela cidade. Produtores de vários municípios do sul de Minas participaram do ato. O setor pede a renegociação das dívidas do café e o zoneamento da cafeicultura, além de melhores preços do produto. Segundo a organização, cerca de 1.000 cafeicultores participaram do movimento. Atualmente, a saca de café de 60 quilos está cotada a R$ 399. A jornalista Valéria Vilela, que toda sexta traz os preços do café no sul de Minas, aqui no Jornal Terra Viva, também acompanhou as manifestações e traz mais informações. A manifestação dos cafeicultores na região do sul de Minas reuniu aproximadamente 2.000, 2.500 cafeicultores que diversas cidades da região do sul de Minas se dirigiram para Cabo Verde. Durante toda a manhã era possível ver nas rodovias da região os tratores que caminhavam para a Praça Central de Cabo Verde. Lá, uma reunião com as 10 lideranças, ou seja, os 10 cafeicultores que foram responsáveis por a organização deste evento, conversaram um pouco sobre os custos da saca de café, que está ficando inviável, ou seja, o produtor não consegue uma remuneração que pague aquilo que ele gasta para produzir a saca. Em seguida, autoridades falaram sobre essas dificuldades e pediram principalmente para que haja uma intervenção em Brasília junto às entidades financeiras para que os produtores tenham um prazo maior para renegociar as suas dívidas. Os custos de importação e a alta do dólar são alguns dos principais entraves para o crescimento do mercado brasileiro de insumos. O setor se reúne até amanhã aqui na capital paulista durante o 9º Congresso da Andav, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. A distribuição de insumos agropecuários movimenta cerca de 47 bilhões de reais por ano no Brasil. 70% da comercialização dos produtos é feita pela associação que controla o setor, a Andav. Para este ano, uma das preocupações está na venda de defensivos, que registrou uma queda de 30% em julho em relação ao mesmo período do ano passado. Custos de importação, a alta do dólar e a dificuldade de acesso ao crédito ainda são os principais entraves que dificultam o crescimento do mercado de insumos no Brasil. Um cenário que afeta diretamente o pequeno e o médio produtor. Não são todos players que vão ter condição de acessar. A gente sabe que isso depende de governança, depende da história ali de cada empresa. Mas tem um segmento que vai estar, vamos dizer assim, mais protegido com acesso ao setor privado. Segundo a Andav, 78% dos distribuidores afirmam que estão interessados em receber propostas de empresas e fundos de investimentos. Uma boa oportunidade está neste congresso, que acontece até a próxima quarta-feira. Neste congresso aqui, nós estamos trazendo novidades, estamos trazendo fintechs, startups. O evento, que reúne mais de 80 empresas nacionais e internacionais, apresenta novidades e tendências no agronegócio.
O crescimento sustentável da produção de alimentos, com segurança e alta produtividade, está entre as prioridades. É o trabalho em produtos biológicos e fazer a conexão dessas duas coisas, do químico e o biológico, num conceito Pronutiva, vai ser o maior desafio para os próximos anos. Agritendências. O primeiro relatório de campo divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta aí uma produção de milho acima do esperado, o que fez o preço do grão despencar. Acompanhe a análise de Silmar Miller. Um sonoro tombo. Foi esta a reação imediata do mercado com a divulgação do primeiro levantamento oficial de campo sobre a conturbada safra de milho dos Estados Unidos, o maior produtor mundial do cereal. Surpreendendo a todos, o Departamento de Agricultura americano, o USDA, estimou a safra deste ano em 353 milhões de toneladas, muito acima do que vinha sendo previsto pelas consultorias especializadas. A consequência foi um tombo de nada menos que 6% nas cotações do grão na Bolsa de Chicago. Para a soja, ao contrário do milho, o levantamento apontou uma estimativa de produção de 100 milhões de toneladas, que ficou abaixo do esperado. Mas os preços da soja também acabaram caindo na Bolsa, em cerca de 1,5%, nesse caso, por um conjunto de fatores diversos, que incluem o acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, bem como a previsão de clima favorável para o desenvolvimento das lavouras nos próximos dias. De qualquer forma, confirma-se uma produção menor esse ano em comparação com a safra do ano passado, tanto para o milho como para a soja. É a consequência de reduções de área e de produtividade depois do conturbado início da atual temporada, com um clima extremamente desfavorável, com muita chuva, que impediu a finalização dos plantios, além de prejudicar a produtividade das lavouras. A produção americana de milho será menor em 13 milhões de toneladas quando comparada com a do ano passado. E a de soja terá uma queda ainda pior, quase 24 milhões de toneladas a menos. E isso acabará sendo favorável ao Brasil, que concorre diretamente com os Estados Unidos no mercado internacional de ambos os grãos. Tanto em preços, que ainda podem se recuperar depois do susto desta segunda-feira, quanto em oportunidades de exportação. E a seguir, reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que espera construir texto ainda neste semestre. E você vai ver também, o governo federal inaugura trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. E o presidente Jair Bolsonaro afirma que vai acabar com radares móveis nas rodovias a partir da semana que vem. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em forte queda de 6% a 3 dólares e 92 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda também de 0,4% a R$ 38,20. O dólar fechou em alta de 1,1% e começa o dia cotado a R$ 3,98. Já a Bovespa teve queda de 2%, fechando o pregão aos 101.915 pontos. O governo federal inaugurou um trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. O Exército trabalha para concluir outro ponto da estrada que ficou com obras paradas por 7 anos. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai acabar com radares móveis nas rodovias federais a partir da semana que vem. Ao inaugurar o primeiro trecho duplicado de 47 quilômetros da BR-116 em Pelotas, Jair Bolsonaro anunciou a liberação de 100 milhões de reais para concluir mais uma parte até o fim do ano. Ao todo, serão 211 quilômetros de rodovia duplicada entre a região metropolitana de Porto Alegre e o sul do estado, um importante corredor de escoamento de produtos agrícolas e industriais. Metade do investimento, que é de 1 bilhão e 600 milhões de reais, já foi liberado. E o trabalho na BR-116 deve ser concluído até 2021. A obra começou há 7 anos, mas foi paralisada muitas vezes por falta de recursos. O Exército assumiu um dos trechos no início deste ano, porque a empresa que venceu a licitação entrou em recuperação judicial. O Exército Brasileiro está presente em todo o território nacional e agora tem um governo que, além de prestigiar o Exército Brasileiro, dá cada vez mais meios para que eles possam colaborar no desenvolvimento e na integração do Brasil. Atualmente, o Exército realiza 13 obras em rodovias de todo o país. 3 são de construção de estradas e as demais de manutenção. O valor total desses projetos
é de 560 milhões de reais. O Exército trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Exército não tem esse problema de final de semana, hora extra, tudo isso. Durante a visita ao Rio Grande do Sul, Bolsonaro afirmou ainda que não serão mais utilizados radares móveis nas rodovias federais. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação é uma roubalheira. A partir da semana que vem, não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês, não existirá mais. O Ministério da Infraestrutura promove nesta terça-feira o leilão de 3 áreas portuárias, 2 no Porto de Santos, litoral de São Paulo, e 1 em Paranaguá, no Paraná. No litoral paulista, um porto é destinado a produtos químicos, como etanol e derivados de petróleo, e outro para a movimentação de sal e fertilizantes. Já no Porto de Paranaguá, está à venda um terminal para a movimentação de carga geral, que após investimentos poderá atingir a capacidade de 1.250.000 toneladas por ano. O governo espera arrecadar 433 milhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a falar sobre os trabalhos da reforma tributária. Em um evento em São Paulo, Maia disse que espera construir um texto ainda este semestre para que a matéria possa avançar. Vamos ouvir todo mundo. Tem o Senado que começou com uma proposta, a gente tem que tomar cuidado para não parecer que é uma disputa Câmara e Senado, que é uma besteira, não existe isso. Até porque a emenda constitucional, o texto tem que ser aprovado nas 2 casas. Então o protagonismo é igual para todos. Então eu estou conversando com o Davi exatamente para a gente não ter uma divergência no texto. Tem também estados e municípios nesse processo. Acho que os governadores, pelo menos os que eu ouço, majoritariamente compreenderam que cada um ter uma legislação e manter a guerra fiscal não vai levar ninguém a lugar nenhum. E uma frente fria segue avançando na região sul do país. Os detalhes agora na previsão do tempo. A frente fria segue avançando pelo centro-sul do Brasil e durante esta terça-feira deve provocar pancadas de chuva desde o norte gaúcho até áreas aqui do sudeste. Volta a chover em boa parte do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, mesmo que de forma pontual, rápida, sem grandes acumulados, mas que já traz um alívio, principalmente por conta dessa estiagem prolongada. O tempo firme ainda predomina em boa parte do Brasil, onde o sol aparece entre poucas nuvens, a temperatura segue bastante elevada. Outra área de tempo firme é o Rio Grande do Sul. Logo atrás da frente fria vem uma massa de ar seco. O tempo firme volta a predominar em boa parte do território gaúcho. Quem vai ganhar destaque nesses próximos dias é a queda acentuada na temperatura. Ainda falando desse tempo mais seco em grande parte do Brasil, a qualidade do ar ainda preocupa, principalmente em áreas aqui do Brasil Central, onde os índices de umidade relativa do ar seguem abaixo dos 20%. Agora, no decorrer desses próximos dias, pouca coisa deve mudar. A estiagem ainda persiste em boa parte do país. Onde tem previsão de chuva, como nas áreas da região norte, na faixa leste do Nordeste e até mesmo no Rio Grande do Sul, são acumulados menos expressivos, volumes que não devem passar de 20 milímetros. É uma chuva bastante rápida, pontual. Quem ganha destaque nesses próximos dias é a temperatura, que volta a ficar bastante amena, principalmente em áreas da região sul do Brasil. Não se descarta a ocorrência de geada em boa parte do território gaúcho, em Santa Catarina e até mesmo no Planalto do Paraná, onde as temperaturas mínimas devem ficar abaixo dos 3 graus. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. A seguir, proprietários de imóveis rurais têm até dia 30 de setembro para entregar declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. E ainda, série especial Campo Limpo. Conheça o trabalho realizado nas centrais de recebimento de embalagens. Visitamos a unidade de Bebedouro, no interior paulista. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em queda de 1,4% a $8,67 o bushel. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou estável nas 3 praças pesquisadas. E começou ontem e vai até o dia 30 de setembro o prazo para que proprietários de imóveis rurais entreguem a declaração de imposto sobre propriedade territorial rural. O
programa da declaração está disponível no site da Receita Federal. O fisco espera receber 5.700.000 declarações neste ano, 38 mil a mais do que em 2018. Devem apresentar a declaração todas as pessoas físicas e jurídicas proprietárias de imóvel rural. Nesta semana em que se comemora o Dia Nacional do Campo Limpo, estamos mostrando uma série de reportagens sobre o trabalho de recolhimento e reciclagem de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Hoje vamos conhecer os trabalhos das centrais de recebimento. Nós visitamos a unidade de Bebedouro, no interior de São Paulo. Em operação desde 2005, a Central de Recebimento de Bebedouro, no interior paulista, é uma das mais de 100 que existem no país. Ao chegar aqui, primeiro as embalagens são classificadas em laváveis e não laváveis por cor e tipo de material. Só depois são prensadas em fardos como esses e encaminhadas para a reciclagem ou a incineração. As embalagens elas são recebidas, são preparadas, acondicionadas, enfardadas e depois enviadas para a empresa de reciclagem. Além de receber as embalagens vazias da região, a central também recebe o descarte de impróprios, que são sobras de agroquímicos ou produtos vencidos. A central está preparada para receber produtos deteriorados, produtos vencidos, para que depois nós possamos dar a destinação. A unidade é administrada pela Copercitros, uma das maiores cooperativas de produtores rurais do Brasil. Há mais de 40 anos na área ambiental, seu Jair acompanhou desde o início e lembra em detalhes todo o trabalho que foi feito para conscientizar os produtores. A Copercitros sempre esteve muito comprometida com a causa. Então nós iniciamos com diversas palestras, reuniões em fazenda, treinando toda a nossa equipe técnica, que nós estávamos com aproximadamente 200 engenheiros agrônomos no campo. Tinha até um sistema aí de aviso por correio, né? Sim, no início nós montamos um sistema aí no departamento de TI e ele emitia automaticamente um aviso, constando todas as notas fiscais, quais os produtos que o agricultor tinha comprado e que aquele prazo estava vencendo para ele devolver as embalagens e era encaminhado pelo correio. Além de Bebedouro, esta central também recebe embalagens de mais 9 municípios da região. Por ano, aqui são devolvidas cerca de 300 toneladas de embalagens vazias de defensivos. Depois de recicladas, as embalagens se transformam em diversos produtos, como conduítes, dutos, tubo para esgoto, caixa de bateria automotiva e até em novas embalagens plásticas. Acho que tanto para o produtor, ele tem um local apropriado para ele enviar as embalagens, ou seja, ele não fica com esse passivo, então ele elimina esse problema, ele elimina esse risco para ele e para o meio ambiente. Então nós estamos tirando do ambiente uma embalagem plástica que por si só já oferece um grande risco para o meio ambiente e ainda uma embalagem que tem agrotóxico. É um projeto que a Copercitros tem como prioridade e tem investido cada vez mais, todos os anos, para que ele se fortifique cada vez mais. E na reportagem de amanhã vamos mostrar o papel das cooperativas para o sucesso do Sistema Campo Limpo. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site. É só acessar tvterraviva.com.br ou também o novo aplicativo do canal disponível no Google Play. Marusa Trevisan vem aí com Bem da Terra e às 11h30 tem Dia a Dia Rural. Um ótimo dia para você e até amanhã.